Você pode até ter o melhor produto, a melhor oferta, o melhor atendimento, mas se o cliente não sentir confiança em você, nada disso vai funcionar. E a verdade é que vendedores confiáveis, eles vendem mais, mesmo quando eles não são tão bons tecnicamente, sabe o que eu tô querendo dizer? E talvez o que tá te travando aí até hoje em conseguir vender mais seja a falta de credibilidade que os clientes eles veem em você. Mas fica tranquilo, porque se você chegou até aqui, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 formas simples e práticas para que você possa aumentar a sua credibilidade como vendedor e ir melhorando isso ao longo do tempo. E melhor, sem depender de anos e anos de experiência, sem precisar ser famoso ou sem tentar parecer ser alguém que você não é, porque a maioria dos vendedores, eles não fazem nem a metade do que eu vou te mostrar aqui. E é por isso que eles ficam sempre na famosa média. Mas se você quer aplicar o que eu vou te falar, isso pode dar um salto gigantesco na sua carreira de vendas, fazendo com que você venda mais e os clientes comprem cada vez mais de você. Mas antes, e aí, beleza? Eu sou o Marcelo e aqui a gente fala sobre vendas de um jeito prático, direto e sem enrolação. E se tem uma coisa que eu sempre falo, é que vendas é o maior mercado do mundo. Você já viu o cara lá do Me Venda Essa Caneta, né? Dessa caneta aqui. Vamos lá, me vende a caneta. Porque toda empresa, ela precisa de vendedores. E vendas, eu sempre falo que são o oxigênio da nossa economia. Porque se tem empresa precisando vender, ela está precisando de um vendedor. Então, se você quer dominar essa habilidade e vender cada vez mais, eu quero te pedir, já aproveita. Desce o dedo no like aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque aqui o papo é reto, de vendedor para vendedor. Bom, e vamos à primeira dica, que é basicamente você mostrar que você é, de verdade, um profissional com postura. Desde o primeiro momento, a sua aparência, a sua voz, o seu olhar, o seu posicionamento, tudo isso vai falar de forma não verbal. Isso tem uma coisa que eu sempre falo é que a sua aparência ela é julgada antes mesmo de você poder abrir a sua boca. E a credibilidade, ela se constrói desde o início, antes de você de fato começar a falar. Quando o cliente ele olha para você, inevitavelmente ele vai já te dar uma certa credibilidade ou não, por conta da forma como você está vestido, por conta da forma como você está se portando. Mais uma vez, tom de voz, olhar, posicionamento, a forma como você está posicionado no ambiente. Então, a dica que eu quero te passar é para que você seja profissional e intencional quando o assunto for sua aparência, seu tom de voz, seu posicionamento. Preste bem atenção nisso. Se olhe no espelho e pense assim: cara, essa forma como eu falo, essa forma como eu me visto, ela passa credibilidade ou não? E aí você começa a melhorar essa parte. A segunda dica que eu quero te dar é algo que eu vejo muito vendedor negligenciando por aí. A maioria deles está preocupada com a bala de prata, a técnica de venda perfeita. Só que eles esquecem de que eles precisam entender exatamente o que eles estão vendendo. Você precisa saber exatamente o que você vende. Mas é de verdade mesmo, cara. Para com essa de querer decorar técnica e esquecer do produto. Toda vez que você fica usando argumentos falsos, argumentos decorados com o lead, você acha mesmo que ele não percebe isso? Você acha mesmo que ele já não ouviu isso outras vezes? Então, o que você precisa fazer? Você precisa estudar o seu mercado. Inclusive, teve uma caixinha de pergunta que eu recebi lá no Instagram, que foi mais ou menos nesse tema. Inclusive, se você não me segue, meu Instagram, o arroba vai estar aqui, ó, o Marcelo, MMM. Se você quiser poder tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, vai lá, começa a me seguir, manda sua pergunta lá. Mas a pergunta que eu recebi lá é de uma pessoa que vende peças automotivas para lojas de carro. E ela perguntava como que ela se destacava, como que ela se diferenciava. Uma coisa que eu falei para ela foi: entenda o seu mercado. Entenda não só de peça de carro, mas entenda sobre ticket médio, LTV, sobre coisas que possam agregar na vida do dono da loja de peça de carro. Por quê? A conversa muda. Eu já chego pro cara perguntando: como é que tá o seu ticket médio aqui da loja? Como que tá a recompra dos leads aqui? Eles voltam para comprar? Eles não voltam? Leads não, né? Clientes. Por quê? Porque isso mostra pro dono da loja
que você não é um bobo, que você não é uma pessoa que só está ali para vender peça de carro. Mostra que você tem um conhecimento abrangente de todo o mercado. Então você estuda o seu mercado, você estuda o seu cliente ideal, quais são as dores do seu cliente ideal, o que ele busca, o que ele sonha, o que ele deseja, onde ele come, onde ele vai. Hoje, no Globo Repórter. Brincadeira. Mas você precisa ter esse conhecimento. E você, depois, domina o seu produto. Primeiro você entende o mercado, depois você entende o cliente ideal, depois você entende o seu produto. Porque aí você vai ter uma visão mais clara sobre como o seu produto se encaixa nesses outros dois tópicos. Então, isso é muito importante para que você domine cada vez mais o que você vende, e isso vai transparecer na segurança como você fala. Porque confiança, segurança ao falar, convicção, ela vem disso, ela vem de conhecer. Eu tô convicto para falar o que eu tô falando. Eu gravo esse vídeo para vocês convicto de falar o que eu tô falando aqui, porque eu já passei por isso. Eu já quebrei muita cara, eu já formei muito vendedor. Então você precisa fazer isso para que você se sinta mais seguro. Porque em vendas não adianta só você ser, você precisa mostrar que é. Então, quando você domina esses pontos, o seu não verbal vai falar por você. Então, nessa dica, você precisa ser convicto do que você vende, do seu mercado e do seu cliente ideal, porque isso vai transparecer no que você fala. Agora, rapidinho aqui. Se você está curtindo essas dicas e sente que está na hora de dar um salto de verdade nas suas vendas aí, deixa eu te mostrar onde isso acontece de verdade, porque tudo isso tem dentro do clube O Maior Mercado do Mundo. Lá você não só aprende as técnicas que realmente estão funcionando, como também entra para uma comunidade onde rolam indicações reais para operações reais que faturam alto. É aprendizado, é mentoria e é oportunidade, tudo no mesmo lugar. E, cara, vai por mim. Não é um cursinho, é acesso direto ao jogo grande. Então, se você leva a sua carreira a sério, aqui na descrição tem o link que você vai clicar agora e deixar aberto numa nova aba, porque você não vai para lá ainda, ou você vai clicar ao final desse vídeo, vai lá conhecer e ver se de fato faz sentido para você. E seguindo, agora nós vamos para a terceira dica, que eu tenho certeza que ela pode mudar a sua forma de enxergar credibilidade, mesmo quando você não souber a resposta para dar para um lead. E a terceira dica é: seja transparente sempre, até quando você não souber a resposta, porque isso passa credibilidade. O que eu vejo é que a maioria dos vendedores, quando recebe uma pergunta que não sabe a resposta, eles começam a inventar, a parafrasear, a dar uma volta no mundo, ao invés de simplesmente falar com o lead a seguinte coisa: fulano, essa pergunta realmente é boa. Ela nunca apareceu por aqui, então por isso, para eu não te dar uma resposta rasa ou superficial que não atenda, eu prefiro conversar com o nosso expert, com o nosso especialista, com quem quer que seja que você tenha aí, para poder me aprofundar e trazer uma resposta mais direta e que sane a sua dúvida. Podemos seguir assim? Cara, olha só. Olha como esse tipo de coisa em uma conversa mostra que o vendedor também é vulnerável. Mostra que você não precisa saber a resposta de tudo, mas você vai buscar e vai informar para ele. Isso passa muito mais credibilidade do que você ficar inventando historinha, papinho furado. Porque como eu falei acima, quando você não tem confiança no que você fala, você fica soltando aquele papinho furado de vendedor e o cliente percebe isso, porque você não está convicto. Porque credibilidade, ela não vem de saber de tudo. Vai por mim. Ela vem de parecer verdadeiro, de ser sincero e honesto sempre. E a quarta dica é: mostre provas. Porque como diria aquele ditado popular, você mata a cobra e você mostra o p***. Porque depoimentos, resultados e história de pessoas, de clientes que tiveram de fato resultado, passa credibilidade. Mostra que você tem um histórico que comprova o resultado. Isso mostra que você já vendeu para outras pessoas e que essas pessoas tiveram resultado. Então você foi o objeto de transformação. Você foi o mensageiro que pegou alguém que não tinha um resultado, que esse lead que está conversando com você provavelmente tem, e você levou ela até um caminho
onde ela tem uma vida melhor, uma vida talvez de sucesso. Então, quando você mostra isso, quando você conta histórias, pô, fulano, inclusive, semana passada eu estava conversando com uma pessoa, a Renata, que passou exatamente por isso. Olha como as coisas mudam. Então, você mostra depoimento, você mostra resultado, mas você também conta histórias de clientes que tiveram resultado com você, que você fechou a venda e que elas já alcançaram aquilo que elas queriam. Porque a experiência de um cliente que já passou pelo processo de vendas e teve resultado vale muito mais do que as suas palavras sobre o quanto seu produto é bom, o quanto seu produto funciona. Isso passa, mais uma vez, credibilidade. E a quinta dica, na verdade, eu acho que ela nem deveria estar aqui, porque isso era para ser o básico. Mas eu prefiro trazer para que você faça o básico bem feito, que é você precisa cumprir o que você promete, principalmente nas coisas pequenas. Por quê? Porque se você passa essa mensagem nas coisas pequenas, o lead vai acreditar que nas coisas maiores isso também vai acontecer. E isso são provas de credibilidade. Se você prometeu pro lead, ou se você falou com o lead que vai ligar para ele às 10 em ponto, ele tem que estar recebendo a sua chamada. Se você prometeu que vai mandar uma proposta para ele ao final da reunião, acabou a reunião, no máximo em 5 minutos, ele tem que receber essa proposta. O que eu percebo é que pequenos compromissos, eles são testes do nosso subconsciente, do subconsciente do lead para você, para entender se ele pode confiar em você ou se ele não pode. Mas a verdade é que, pensando melhor, alguns leads eles fazem esse teste até de forma consciente, não é subconsciente não. Eles te testam o tempo todo para entender se podem confiar em você. Eu acho que eu também já perdi algumas vendas por conta disso, por atrasar uma mensagem. Só que a confiança que você quer passar vem disso. E lembre-se sempre disso que eu vou te falar aqui agora. As pessoas compram de quem elas confiam. Essa é uma verdade absoluta. E a grande verdade é que credibilidade você não pode comprar, você constrói. E você começa a construir isso nas pequenas atitudes que a maioria dos vendedores por aí está ignorando. E agora eu quero que você me diga, quais dessas dicas você já aplica? Comenta aqui embaixo qual mais faz sentido para você e qual que você vai começar a usar ainda hoje. E se você curtiu esse conteúdo, cara, deixa seu like, me ajuda, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago dicas práticas para te ajudar a vender mais e melhor. Tamo junto, até o próximo vídeo e esse é o maior mercado do mundo.